A faixa de capitão do Santos precisa estar com Gabriel Brazão ou com Zé Rafael, ou com Luan Pérez, que ontem foi um monstro. Ninguém fala do Luan Pérez. O que jogou esse zagueiro ontem foi uma barbaridade. O que jogou o Luan Pérez ontem foi uma barbaridade. E o Zé Rafael, idem. Jogou muita bola. Jogou demais o Zé Rafael. Né? E o Brazão, esse é o símbolo, esse que eu falo isso há muito tempo. É que o nosso marketing, eu vou falar aqui, é uma porcaria. Eu vou falar aqui, me desculpem. O nosso marketing é uma porcaria. Se nós tivéssemos um departamento de marketing bom, já estaria sendo construída a imagem do Brazão como ídolo, plano de carreira, camisas vendendo, tudo. Eu falo isso aqui há mais de um ano. Quando ninguém falava do Brazão, eu dizia, se o Brazão for bem trabalhado na sua imagem, vai ser o ídolo do Santos, vai ser 10 anos de Brazão no gol. Agora não temos um departamento de marketing, cara. Não temos. O Brazão vai se tornar ídolo pela sua competência, não pelo trabalho do nosso marketing. Porque a gente não sabe explorar os nossos grandes jogadores, não sabemos. Isso, sabe, dá nervoso, cara. Dá nervoso. A atitude do Brazão ontem, Jordão, de querer continuar no jogo é grande, é gigante. Tá todo mundo colocando culpa no médico. Me desculpem, não vou fazer isso. Eu entendo sim, Jordão, que foi um risco assumido do médico. Talvez não era o indicado na profissão dele. Não deveria. Mas ele ouviu o jogador, ele ouviu o atleta. E eu não vou ser... Jordão, eu entendo as críticas ao médico. Não acho que quem critica o médico tá errado. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Que realmente foi um risco muito grande corrido pelo médico, pelo Brazão, foi. Mas eu quero destacar a grandeza do Brazão. A santidade do Brazão. É isso que eu quero destacar, Jordão. Então, se de um lado eu tenho o Neymar só reclamando de tudo, da grama, da bola, do ar, dos seus companheiros quando erram. Ninguém reclamou com o Neymar ontem? Ninguém foi na entrevista ontem e falou que o Neymar errou aquele chute? E se fosse ao contrário, Jordão? Será que ele falaria? Olha, eu tô fazendo o possível, mas não tá acontecendo, a bola não chega pra mim. Chegou, Neymar. Chegou 2 vezes a bola pra você, na frente, na cara do Everson. E aí, Neymar? Você acha legal o Lautaro Dias pegar o microfone e falar, reclamar de você? Não é, né? Então pensa bem, cara. Pensa bem. Se liga, meu. Se liga, abre o olho. Abre o olho. Você não tá com essa moral hoje no futebol brasileiro, né? Pra falar o que você tem falado, pra ter as atitudes que você tem tido. Baixa a bola, cara. Baixa a bola e treina mais, trabalha mais, que qualidade você tem de sobra. Agora, tá faltando muita entrega, tá faltando muito futebol pra você voltar a ser aquele Neymar que o mundo aprendeu a admirar. Hoje, você é um jogador normal. Normal. Vamos ouvir Juan Pablo Vojvoda após o empate do Santos em 1-1 com o Atlético Mineiro jogando fora de casa. Que você falasse, né, do comportamento do seu time hoje aqui. A gente viu o Santos num primeiro tempo muito mais organizado, conseguindo marcar mais e também criando situações de gols. Acho que se a gente tentar puxar pela mente aí, o Atlético quase não criou oportunidades no primeiro tempo. Um segundo tempo atípico, né? Você perde um jogador, o Zé Ivaldo tomando 2 cartões amarelos, tem a concussão do Brazão. O empate pode ser considerado um bom resultado? Queria a sua análise e a questão do resultado. Bueno, boa noite. O análisis es un primeiro tempo onde Santos fez uma partida adaptándose muito bom primeiro a condições de jogo, ao gramado e principalmente encajamos bem a pressão de Atlético. Sabíamos que íbamos a ter un adversario que, bueno, que gusta o pose de bola, mas acho que nós jogamos gran parte do primeiro tempo en campo adversario. Criamos situações de gol claras, acho que foram 2 muito claras. Eu pedi en entretempo aos jogadores que, bueno, se continuávamos desse jeito, era provável que os 3 pontos ficaran para a gente. Mas la expulsão, acho que foi
fue correcta. Complicó, ¿sí? Nos complicó. Después la lesão de Brazão. Fueron muchas cosas en el juego que uno no planea esas cosas durante el treino. Uno planea otras cosas durante el treino. Bueno, mas lo planejado fue en el primer tiempo y respondieron bien. Y yo fico con el espíritu de Chimi, principalmente con el juego y con la presión del primer tiempo y con el espíritu de luta en el segundo tiempo. Yo que fico con eso y fico también, bueno, con un punto, dadas las circunstancias que acontecieron hoy, un punto fuera de casa, con un hombre menos y con las condiciones estas, yo que bueno, hay que valorar ese punto, más tenemos que hacerlo bom en la próxima partida. Tá aí, meu caro Thiago Jordão, na minha opinião, o craque do jogo, Juan Pablo Vojvoda, falando sobre a partida, Jordão. O craque do jogo ontem foi o treinador do Santos. Engoliu o Sampaoli. Perfeito. E você tinha perguntado sobre os números do Santos somente no primeiro tempo. O Santos foi superior em tudo. O Peixe teve mais posse de bola, foi 56 contra 44. O Santos chutou 9 bolas e 2 acertando o alvo contra 5 apenas do Atlético Mineiro. Ontem foi um jogo assim incrível do Juan Pablo Vojvoda. Ele teve coragem para fazer as alterações necessárias. Tirou o Neymar quando foi preciso, colocou o Robinho Júnior e muita gente reclamando, falando, olha, o garoto só entra na ruim, o Robinho só entra na derrota. Vai colocar o cara quando pra jogar então? Se o cara entrar na derrota, reclama. Quando não entra na derrota, também reclama. Então eu acho que tem que entrar num consenso aí do pessoal que cobre o Santos Futebol Clube. Mais um ponto também do Vojvoda no jogo de ontem, ele buscou a vitória em todo momento. Mesmo com 1 a menos, ele manteve as suas convicções. O gol do Santos ali foi uma infelicidade da defesa do Peixe, porque eu acho que o João Schmidt não entendeu que o ideal seria ele continuar na posição do Adonis. Porque quando você vê o gol do Santos numa câmera de trás, o Frias ainda tá chegando. O João Schmidt deveria estar ali ainda para cobrir até a chegada do seu companheiro, mas esse tipo de coisa acontece. Então eu acho que o Juan Pablo Vojvoda ontem fez um grande jogo e a análise dele da partida foi perfeita. Ele disse que o Santos teve coragem, 2 oportunidades claras de gol, que o Santos não abdicou de jogar da forma que é preciso e que foi treinado durante as semanas de treinamento. Então ontem, para mim, o Juan Pablo Vojvoda dominou o Jorge Sampaoli. E é uma coisa que particularmente me fez feliz, porque eu tinha medo do Sampaoli dominar o Santos, e aí a gente tem que trazer uma pauta, Marcão, talvez não legal, que se fosse o seguinte, olha, tá vendo? O Santos errou. Ontem o Jorge Sampaoli, com menos dias de trabalho, conseguiu dominar o Santos. E talvez o Peixe tenha errado na análise sobre o seu treinador. Deveria ter feito mais esforços para fechar com o Sampaoli. Tenho certeza que seria essa análise. E eu fico feliz que ontem aconteceu o contrário. Quem foi o técnico destaque foi o nosso Juan Pablo Vojvoda. E eu espero que ele continue assim, com a mesma coragem e não abrindo mão das suas convicções e tendo sempre, não tendo medo de perder mesmo jogando fora de casa. Jordão, eu te entendo aí, mas eu sinceramente acho que o resultado de ontem não coloca o Vojvoda à frente do Sampaoli, mesmo se o Sampaoli tivesse vencido o Santos, não colocaria o Sampaoli à frente do Vojvoda. Porque é começo de trabalho. É começo de trabalho. Para mim, tá começando o trabalho dos dois lados. É natural que, pelo estilo do Vojvoda, a evolução do Santos aconteça até de forma mais rápida. E pelo estilo do Sampaoli, a evolução do Galo vai demorar um pouco mais. O Sampaoli é um cara que vai mudar radicalmente. Não tenha dúvida nenhuma sobre isso. Tá? E vai sobrar em determinado momento, podem me cobrar, vai sobrar pro Hulk. Então o Sampaoli, o Hulk não tá jogando nada, hein? Se desse lado estamos falando do Neymar, eu tenho certeza que do lado de lá, a crônica que cobre o Atlético Mineiro deve estar discutindo o Hulk. O Hulk não tá jogando nada. Está mais preocupado em falar da arbitragem do que, de fato, em jogar bola. Né? Agora, que claramente o Santos ontem mostrou um baita cartão de visita. Eu confesso que tô feliz nessa segunda-feira, Jordão. Feliz pela estreia do Tubarões da Resenha, pelo sucesso que foi. Feliz pela audiência do Varanda Futebol Debate. E a cereja do bolo, Jordão, que foi o Santos. Você sabe, você está ao meu lado o tempo todo, a gente brinca que a gente fala 24 horas por dia, é impressionante, né? O Jordão, a sinergia que nós temos no trabalho é impressionante, o cara é um garoto espetacular. E Jordão, e pra mim só faz sentido comemorar os números do canal,
o sucesso dos Tubarões da Resenha quando o Santos vai bem também. Você sabe disso. Às vezes a gente bomba de audiência e o Santos perde o jogo, eu tô pé da vida no final do jogo, né? E assim pra mim funciona, né? E assim pra mim funciona o dia a dia. E eu tô feliz hoje, Jordão, tô feliz, porque eu vi o Santos jogar, eu vi o Santos tentar vencer a partida. Me dá esperança que as coisas vão começar a mudar no Santos Futebol Clube. Deixa eu destacar aqui o comentário da Aline. Alô, Aline, obrigado, um abraço pra você, obrigado pela audiência, o carinho com o Varanda Futebol Debate. A Aline coloca, concordo com tudo, mas pô, santista, tão sofrido, carente de bons jogos e quando faz um bom jogo, fica digerindo o ruim. Vamos ser felizes essa semana. Temos treinador, não deixamos o adversário jogar. Aline, você tá coberta de razão, né, em tudo que você colocou aqui. Vamos destacar os pontos positivos, como estamos fazendo aqui. Mas não podemos deixar de falar sobre algo recorrente que tem acontecido no Santos, que é o Neymar, pô. A gente precisa falar. É aquilo que eu digo, eu não fico escolhendo o jogador pra falar. Eu falo do Andrei, mas eu falo do Neymar. Eu não fico aqui caçando, não, esse aqui vai me dar audiência, esse aqui não vai me dar audiência, eu não vou falar. Eu falo do da base de 13 anos, que é filho do conselheiro, mas eu falo do Andrei, eu falo do Neymar. Pra mim não tem problema nenhum. Qual é o problema de falar do Neymar? Nenhum. Eu não tô querendo acabar com a carreira do Neymar, porque eu gosto do Neymar. Eu sou fã do Neymar, mas eu preciso falar sobre. Porque tem um monte de puxa-saco do lado dele que não falam muitas vezes aquilo que estamos falando aqui. Porque nós gostamos e admiramos o Neymar. Tem muita gente que tem ódio do Neymar, é diferente. A nossa crítica ao Neymar é diferente daquela que você vai ver hoje às 13 horas na Bandeirantes. É diferente da crítica que você vai ver hoje às 21 horas na Bandeirantes. É diferente. Nós estamos aqui dizendo que o Neymar precisa focar um pouco mais, trabalhar um pouco mais, porque ele é grande demais para jogar a bolinha que tem jogado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ô Jordão, dá pra dizer que a rodada foi uma rodada até certo ponto positiva pro Santos Futebol Clube? Tivemos a vitória do Fortaleza contra o Vitória, era jogo ali de desesperados. Tivemos o empate do Ceará contra o Vasco da Gama, o Ceará empatou já nos acréscimos, 2-2. Né? Tivemos o Sport empatando com o Red Bull Bragantino. Tivemos a vitória do Corinthians contra o Fluminense do Soteldo. Dá pra dizer que foi uma rodada boa pro Santos Futebol Clube, Jordão? Dá sim, principalmente porque os principais times ali da briga, nenhum venceu. O Juventude perdeu para a equipe do Flamengo, a derrota do Fortaleza, é claro que também é um time que está ali na briga, mas impede com que o Vitória pontue e ultrapasse o Santos como consequência. Ontem o Vasco também, muita gente, e olha Marcão, o que tinha de vascaíno falando do Paulo Henrique, que o Paulo Henrique isso, o Paulo Henrique aquilo, toma, falha do próprio Paulo Henrique, o Ceará conseguiu o empate da partida, um resultado que para mim é o mais importante do Santos nessa luta contra o rebaixamento, porque o Juventude já era esperado que ele fosse ser derrotado pelo Flamengo. Agora, Vasco e Ceará era um jogo muito aberto. Poderíamos ter uma vitória do Vasco quanto uma vitória do Ceará. Não seria nenhum absurdo um resultado positivo em ambas as equipes. E tivemos um empate. Um resultado que eu interpreto como positivo porque não mantém o Santos tão distante assim do Ceará e deixa o Vasco ainda colado no peixe. O Vasco acabou passando o Santos de novo justamente nos critérios de desempate, só que em pés de igualdade as vitórias são as mesmas e também a pontuação segue sendo a mesma. Outro resultado que eu interpreto como muito positivo para o Santos foi a derrota do Grêmio. O Grêmio, que tinha uma expectativa, jogou com casa cheia no último sábado, a reestreia do Arthur Melo com a camisa azul, não foi bom o resultado para os gremistas. Para os santistas eu entendo que foi bom porque ainda mantém o Grêmio ali muito próximo da briga contra o Z4. Para mim, só faltou o detalhe, aquele detalhe, Marcão, o Santos ganhar. Mas considerando as circunstâncias do jogo, eu acho que o Santos também cumpriu bem o seu papel. Tá aí o Thiago Jordão. Vamos à classificação atualizada do Campeonato Brasileiro após 22 rodadas. Lembrando que o Santos tem 21 jogos, né? Porque falta ainda a partida contra o Palmeiras, que foi adiada por conta do Mundial de Clubes. Então o Santos tem um jogo a menos,
tem 21 em 22 rodadas disputadas. Thiago Jordão, após os 9 jogos que já foram realizados, como está a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro? O Campeonato Brasileiro que segue sendo liderado pelo Flamengo com 50 pontos. Logo na sequência, o Palmeiras é o segundo com 46, Cruzeiro que ficou na terceira posição com 44 e o Mirassol que entrou no G4 com 38 pontos conquistados. Já no G6, nós temos o Bahia em quinto com 36 e o Botafogo é o sexto com 35, mesma pontuação do São Paulo também com 35, porém leva vantagem nos critérios de desempate. Já o Bragantino ficou na oitava colocação com 31, o Corinthians ultrapassa o próprio Fluminense ao nono com 29 e o Fluminense encerra a primeira página da tabela com 28 pontos. Já na segunda metade da classificação, o Ceará é o 11º com 27, Internacional 12º também com 27, o Atlético Mineiro ficou com 25 pontos, assim como o Grêmio com os mesmos 25 é o 14º, já o Vasco da Gama é o 15º com 23, Santos se manteve na 16ª colocação, mas com 23 pontos, e agora no Z4, Vitória é o 17º com 22, Juventude é o 18º com 21, Fortaleza é o 19º com 18 e o Sport com empate contra o Bragantino foi a 11 pontos conquistados. A situação está muito perigosa para o Santos ainda, né, Jordão? A verdade é essa. A situação do Santos ainda é muito delicada, O Santos que tem como próximos 2 adversários o São Paulo e o Red Bull Bragantino, um em casa, outro fora de casa. A situação do Santos não pode baixar a guarda. A situação do Santos é muito complicada ainda. E uma coisa dá pra dizer também, Jordão. Parece que a Libertadores vai ficando muito distante, né? Ou seja, o Santos tem 2 caminhos, né, Jordão? Fugir do rebaixamento e tentar uma Sul-Americana. Parece que a Libertadores, nesse momento, é mais um milagre do que uma possibilidade real, hein? Totalmente, até porque se a gente pensar no melhor cenário possível da Libertadores virando um G9, com o time brasileiro ganhando a Copa Libertadores, um outro brasileiro ganhando a Sul-Americana e um time presente nesse G8 que formaria ganhando a Copa do Brasil, ainda assim no presente momento o Santos está a 6 pontos da Copa Libertadores. É claro que numa arrancada tudo pode mudar, assim como aconteceu com o Corinthians no ano passado, que saiu do Z4 até a disputa da Libertadores. Só que o Santos tem que ir no jogo a jogo. A gente não pode ficar nessa ilusão, se assim eu posso colocar, de trabalhar com hipóteses de vitórias a longo prazo. Eu acho que vale mais a pena você ir jogo a jogo, estudando como pode ser a próxima partida do Santos em caso de vitória, derrota ou empate, para que nós também não aconteça a mesma coisa em 2023. Eu me lembro, e eu me coloco nesse contexto, que em 2023, quando o Santos derrota o Goiás por 1-0, eu particularmente comecei a pensar no Santos já na Sul-Americana. E o que aconteceu dali em diante foram apenas derrotas. O Santos quase não conseguiu pontuar praticamente no Campeonato Brasileiro. Então, nesse momento a Libertadores está distante do Santos. A diferença do Santos para o sexto hoje, que é o primeiro time que vai para a Libertadores, já são de 12 pontos. São pelo menos 4 rodadas ali para o Santos conseguir chegar no pé de igualdade. E já para a distância de um time que está na Sul-Americana é mais tranquilo, apenas 4 pontos. E o Internacional também tem a mesma pontuação do Peixe. Então, nesse quesito eu acho que vale mais a pena sonhar primeiro com uma saída do Z4 e depois pensar na Sul-Americana.